No vídeo de hoje nós iremos definir o que foi a pré-história e ver alguns conceitos chavosos para você compreender e nunca mais confundir sobre esse tema. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi, esse é Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto ou se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. A pré-história é o período histórico mais difícil que os historiadores têm para conseguir fazer seus conhecimentos, principalmente porque eles não tinham nenhum tipo de registro escrito, era só através de utensílios, de fósseis ou algumas pinturas rupestres. Tanto que aqui nós temos algumas obras de artes, alguns filmes e jogos que representam esse período, como por exemplo os Croods, é uma animação que a Netflix fez muito bacana. Também temos os Flintstones, que como eu já disse lá naquele vídeo sobre anacronismo, eles fazem mais uma sátira, nada que tem aqui nos Flintstones é como eles viveram daquela forma, não tinham carro, o ser humano não viveu com dinossauro. Porém, ele ambientaliza e nos faz dar uma risada sobre esse período. Ou também aqui, como podemos ver, o jogo Far Cry Primal, que é um jogo muito legal da Ubisoft, no qual você se ambientaliza nesse período, que ele vai mesclando ali fantasia com história. Característica, inclusive, desse jogo, que eles contrataram vários antropólogos e historiadores para fazer o roteiro. Ele é bem fiel. E essa sequência de vídeos que eu estou fazendo a partir de hoje é justamente para nos auxiliar a entender um pouco mais essas obras e dar mais um sentido. E quem sabe você entender algumas piadas ou algumas missões desses jogos. No fim dessa sequência de vídeos eu trarei essas obras e entre outras para a gente analisar tudo sobre pré-história. No entanto, aqui antes a gente tem que fazer a definição e alguns conceitos chaves, que é a proposta desse vídeo. Inicialmente, nós podemos definir a pré-história como o período do surgimento do primeiro hominídeo, que a gente tem registro, que é o Australopithecus, Qualuci e tudo mais, até o desenvolvimento da escrita. Esse processo aí varia mais ou menos de 3 a 4 milhões de anos atrás até 4.000 antes de Cristo. Então, ou seja, é um período muito longo. Se você comparar lá com a timeline, a pré-história ele tem 4 milhões de anos. Olha aqui a Idade Antiga, vai de 4.000 a 476. Então, ó, cerca de 3.500 anos. Já a Idade Média vai de 476 a 1453, 1000 anos. A Idade Moderna de 1453 a 1789 e a Contemporânea de 1789 até hoje. Vejam, de cara, a pré-história é o maior período de todos. E as principais características desse período era que eles não tinham o domínio da escrita e usavam pouquíssimas tecnologias. Porém, aqui nos vídeos seguintes nós iremos entender um pouco mais esses detalhes. No entanto, aqui a gente tem que fazer algumas considerações referente ao nome desse período, pré-história. Então, pré aqui, essa palavrinha aqui, ela deixa um sentido estranho, que é pré-história, antes da história. Então, quer dizer que antes da escrita não existia história? Não, não é bem assim. O que acontece? Os primeiros historiadores, eles usavam como fontes históricas a escrita. No entanto, no século XVIII, Jacques Boucher, ele começou a encontrar vários artefatos, vários fósseis, pinturas rupestres que lhe chamou a atenção e ele começou a estudar. Como esses povos não tinham desenvolvido a escrita, e nesse período da historiografia era só a escrita que considerava para o estudo histórico, ele falou que essas coisas aqui vêm da pré-história. Porém, com o desenvolver da ciência, da tecnologia e tudo mais, os historiadores passaram a ter apoio de outras áreas para fazer seus estudos, principalmente da física nuclear, da antropologia e entre outras. Assim, possibilitando compreender como esses povos da pré-história viviam sem o uso da escrita. Não é por menos que alguns historiadores ou antropólogos preferem usar o termo, em vez de falar povos pré-históricos ou períodos pré-históricos, eles usam povos ágrafos, ou seja, que não desenvolveram a escrita. E resumindo aqui essa parada, a pré-história faz parte da história também, hein? Não vai confundir não vai achar que é antes da história não, hein? Agora, nós iremos aqui entender alguns conceitos chaves para entender esse período. Normalmente, no programa de escola, quando a gente vai estudar pré-história, antes a gente começa falando da origem do homem de forma mitológica ou religiosa, que essa origem é válida para a sua religião, para aquilo que você acredita. Dentro da escola, a gente tem que partir do princípio científico, e é isso que os historiadores usam para fazer os seus estudos. Então a gente vai usar a origem do homem científica. Então vamos aqui revisar alguns aspectos do método científico.
Primeiro, ele não parte de crenças místicas ou ideologias. Então, ó, um cientista, ou um cientista social, ou mesmo historiador, ele vê um problema e ele vai criar hipóteses para entender esse problema ou solucionar essa questão. Depois dessas hipóteses criadas, ele vai testar de uma forma metódica. E esse teste e esse resultado tem que ser de uma forma que eu consiga mostrar a todos. Ó, eu cheguei a essa conclusão, não é da minha cabeça, não estou aqui viajando tal. Não, ó, eu fiz isso, segui tal passo, cheguei a tal conclusão. Tanto os testes, as hipóteses e a conclusão tem todo um caminho a ser mostrado e que eu consiga comprovar. E é mais ou menos dessa forma que a ciência age. E o estudo da história também não é diferente. Como eu já disse aqui no vídeo sobre o que é história e como a história funciona, deixarei aqui o card para você acompanhar, eu explico justamente isso, que a história ela também tem seu método, ela também tem sua forma de atuar. E a principal fonte de estudo que o historiador consegue fazer as suas conclusões é através de fontes históricas. Tema esse que eu também tenho um vídeo, fica aqui o card, vale a pena conferir. Uma vez entendido esse conceito, vamos para o próximo termo, que são fósseis. Fósseis são restos de plantas ou vegetais que de alguma forma natural conseguiu ser preservado até hoje. Então sabe aqueles ossos, aquelas plantas fossilizadas, cheias de coisas, tudo que os historiadores falam que é daquele período? Então, é com isso a principal fonte histórica. E como é que eles conseguem falar que aquilo é daquele período? Essa datação quem dá não é o historiador, mas sim a física nuclear, que eles usam um elemento químico radioativo chamado carbono 14, que eles vão fazer nessa medição. Outro termo importante é tempo geológico. Por quê? Ao se falar do tempo da Terra, a gente está falando em 4 bilhões de anos. Quando a gente fala de evolucionismo, de adaptação das espécies, a gente não está falando de uma coisa assim simples. Então, ó, é um período muito grande, muito difícil de se mensurar. Então, esse período da Terra, nós, com espaços muito longos, que é na casa de milhões ou bilhões de anos, a gente usa essa definição. Já tempo histórico é referente àquilo que a gente já está acostumado, ou seja, um tempo mais curto, que é de dezenas, centenas ou milhares de anos. Então é aquela coisa mais próxima. Porque, ó, vamos voltar ali no tempo geológico. Pensa comigo, tem como você imaginar o que pode acontecer em 1 bilhão de anos? Não. Se em 4 milhões a gente acha que acontecem muitas coisas, imagine em 1 bilhão. Na verdade, o ser humano, assim, ao falar na média de expectativa de vida de 80 anos, você falar em coisas de 5 mil anos já é muita coisa, certo? Então, ó, tempo geológico, datas muito longas, períodos muito longos. Tempo históricos é algo mais reduzido, mais mensurável com a vida humana, certo? E o último termo que nós iremos detalhar hoje será justamente hominídeos, que são os ancestrais dos seres humanos. Por quê? Nesse princípio aqui, nós estamos partindo do evolucionismo, que tudo teve lá, os seus seres teve uma origem comum e conforme a lei da seleção natural, Darwin e companhia, eles foram se adaptando e evoluindo conforme o ambiente. Bom, a espécie humana hoje, como a gente conhece, Homo sapiens sapiens, passou por esse processo. Mas calma lá, Darwin e a história não acredita, em nenhum momento Darwin falou que o homem veio do macaco, mas sim que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Então quando você vê que nem essa parte aqui da evolução humana, esse Australopithecus aqui, que muitos falam que é um macaco, não, isso não é um macaco, é um hominídeo, é um Australopithecus. Não confunda e não caia nessa armadilha. Tanto que vai ter uma diferença básica do homem para o restante dos animais. Tema esse, inclusive, que nós veremos no próximo vídeo. Então fica assim. E aí, ficou claro para você qual é a definição de história? E esses princípios básicos que seriam método científico, fósseis, hominídeos, fontes históricas? Se sim, comente aqui conosco qual o ponto que você mais gostou desse vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar também. E aqui, para encerrar, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, na estrutura e ajuda que ela dá com o canal. Muito obrigado, amor. E também não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Ai, o corona, sai fora. Não, corona não dá espirro, tá? Isso aqui é alergia que ligou o incenso aqui. Corona é tosse, tá? Calma. E até porque corona também não passa por vídeo, não. Vamos lá.